Peppa Pig possui mais erros de animação do que se pensa. No episódio Mamãe Pig no trabalho, ela digita no computador apenas o encerramento da carta que escreveu. Mas quando a câmera dá um zoom na Peppa, o texto que Mamãe Pig digitou antes desapareceu. Quando o Papai Pig vai consertar o computador, o relógio marca 12h30. Depois, ao desligar o computador, o relógio reaparece. Mas o erro é que agora é 1h. Agora eu não acho que leva meia hora para reiniciar um computador. E por fim, quando Peppa está jogando o jogo da galinha, olhe para a pontuação aqui. Está em 461. Mas quando a câmera dá um zoom na tela, a pontuação agora é 0,46. No episódio, Papai fica em forma. Peppa, George e Mamãe Pig assistem ao programa de exercícios do Sr. Batata na TV. Vejam o Sr. Batata aqui. Ele não usava chapéu, mas quando o Papai Pig entra, de repente o Sr. Batata está de chapéu. E nessa cena preste atenção neste controle remoto, porque quando Mamãe Pig entra com a bicicleta ergométrica, o controle desaparece. E nesta cena Papai Pig está andando na bicicleta da Peppa e enquanto faz isso, ele cai no lago. Mas o erro é que a bicicleta de repente cai, mesmo que ela tenha rodinhas de apoio. Agora, vamos para o episódio Peça Escolar. Primeiro, observe o arranjo dos assentos. Na frente estão Mamãe e Papai Pig. Atrás deles sentam-se Dona Coelha e Senhora Pônei. E atrás deles estão Vovô e Vovó Pig. Poucos quadros depois, quando todos tiram fotos, Vovô e Vovó Pig trocam de lugar com Dona Coelha e Senhora Pônei, mesmo sem ninguém se mover. E no mesmo episódio, há outro erro estranho. No começo, Suzy, Candy e George estão em frente a Peppa, o que significa que Peppa teria que passar por eles para chegar até Danny. Quando a cena foca na Peppa, ela caminha até o Danny. Mas Suzy, Candy e George de repente desaparecem. Eles somem completamente, mesmo que Peppa nunca tenha passado por eles. E também não faz sentido Candy, Suzy e George aparecerem na peça. Eles só estão ali parados, sem fazer nada. Há um último erro no fim da peça quando as crianças fazem reverência. Rebeca Coelho está entre Pedro e Suzy, mas apenas alguns quadros depois. Rebeca de alguma forma se moveu e agora está entre Danny e Peppa. No Castelo Ventoso, quando vemos o castelo, nada pode ser visto no topo além da bandeira. Mas quando a família Pig chega ao topo, um telescópio aparece do nada. Quando George olha para Vovó e Vovô Pig não está segurando nada, mas na cena seguinte ele está segurando um telefone. E na cena final vemos o carro da família Pig, mas o erro é que o carro está um pouco mais perto do castelo. Antes eles estacionaram mais longe do castelo, mas agora está bem mais perto. No episódio em que cuidam das crianças, Vovó e Vovô Pig aproveitam uma pizza juntos no início, quando cada um pega uma fatia. A ponta da fatia de pizza está virada para longe deles, mas no quadro seguinte ela aponta para ela. Quando Peppa e George vão dormir, vemos dois desenhos sob o relógio. Mas quando Peppa acorda depois de um tempo, um dos desenhos desaparece, e quando Vovô e Vovó vão até o quarto para ver como eles estão, o desenho reaparece. Em uma cena, ao ver George, a manga da Peppa está sem braço e atravessa o cobertor. E por fim, quando os porquinhos e os porcos mais velhos estão dormindo, a TV está com estática, mas quando Mamãe e Papai Pig se aproximam, a TV está desligada. No episódio Poças de Maré, Peppa e George vão à praia com Vovó e Vovô Pig. E quando eles chegam lá, podemos ver que Peppa está carregando uma pá laranja e George está carregando um balde laranja. Mas momentos depois, quando eles chegam a uma pequena poça de água, a pá que Peppa estava segurando mudou de cor. Antes era laranja, mas agora está verde. O episódio Almoço está cheio de erros, logo no começo. Podemos notar que George está bem na borda da horta e da grama, mas quando a cena se afasta, vemos que agora ele está a alguns passos de distância da horta. E isso não é tudo. Nesta cena, Vovó Pig está fazendo salada, enquanto Peppa e George estão ao lado dela assistindo. Agora foque na Peppa aqui. Enquanto a cena se afasta, vemos Peppa deslizando até George, como se estivesse deslizando pelo chão. Foi rápido, mas flagramos. Agora, vejamos os erros do episódio Fada do Dente. Nesta cena, podemos ver claramente a borda da mesa, e não há nada ali. Mas quando a cena se afasta, aparece um prato com espaguete, e nesta cena Peppa está passando pela escada. Mas tem algo faltando aqui. Não deveria haver uma porta de porão aqui? E também em alguns episódios a porta leva para um porão, e em outros é simplesmente um depósito, e isso não é tudo. Quando Peppa ela escova os dentes e o símbolo de coração na roupa muda de lado. Nessa cena não há nada atrás deles, mas depois surge uma pia. No dia seguinte, ao nascer do sol, percebemos outro erro. Horas se passaram, o sol apareceu, mas as nuvens não se moveram. E nessa cena, George está sentado bem ao lado da Peppa, mas segundos depois, ele sumiu. Agora vamos passar para o episódio Dia Muito Quente.
Mamãe Pig conecta o cano à torneira, mas de onde veio essa torneira? No começo do episódio, não tinha nada ali, mas agora tem uma torneira. E isso não é tudo. Depois Dona Coelha chega com um carrinho de sorvete e Mamãe Pig pega sorvete para todos. O sorvete do George derrete em segundos, enquanto os outros permanecem normais. E quando Mamãe Pig está prestes a dar o sorvete do Papai Pig para o George, olhe para o palito na mão do George. Assim que ele pega o sorvete, o palito desaparece. Ao voltarem para a piscina, vemos que todos já comeram um sorvete, pois estão de mãos vazias. Mas depois, quando eles acordam, o Papai Pig pode ser visto comendo o mesmo sorvete que o George comeu. Continuando no episódio, música engraçada. Papai Pig recebe a entrega de seu piano novinho em folha, e assim que ele desembrulhou o piano, percebemos um erro estranho. Se observarmos a caixa ao lado da Mamãe Pig, vemos que está vazia. Mas momentos depois, quando o Papai Pig diz que não tem certeza de como usar o piano, um manual aparece do nada dentro da caixa. Mas como isso é possível? Antes vimos claramente que não havia nenhum livro na caixa, e isso não é tudo. Na mesma cena, também percebemos outro erro hilário aqui. Se olharmos para a posição da Mamãe Pig e do Papai Pig, podemos ver uma boa distância entre os dois. Mas, bem na hora em que a Mamãe Pig está pegando o livro, podemos notar a barriga do Papai Pig no quadro. Entendemos que o Papai Pig é gordinho, mas não creio que sua barriga cubra toda essa distância. Isso ocorre no fim do episódio, A Estufa do Vovô Pig. Quando o Vovô Cão prepara a salada de tomate, notamos alguns erros engraçados. Depois de pronta, ele serve para todos e vemos que os pratos estão cheios de salada. Veja quanta salada sobrou na tigela. Está igual ao começo. Parece que o Vovô Cão fez o glitch da salada de tomate infinita, e isso não é tudo. Quando os personagens começam a comer a salada de tomate, a tigela só tem tomates, mas quando a câmera mostra a todos, aparecem folhas de manjericão na tigela. Tem algo estranho acontecendo com essa salada neste episódio. Andando de skate. A família Pig vai ao parque onde Papai Pig ensina Peppa a andar de skate. Quando Peppa estava aprendendo a andar de skate, nós percebemos algo estranho. Se olharmos para o skate da Peppa, notamos 3 adesivos de carinhas sorridentes. Observe a posição desses adesivos. Um dos adesivos mudou de posição magicamente. Se desacelerarmos a cena, podemos literalmente ver o adesivo mudando de um lado para o outro, no episódio. A família e os amigos da Peppa vão ao parque de trampolins da Dona Coelha, onde ela explica as regras. Se olharmos atrás dela, podemos ver uma mesa vazia e uma estante cheia de sapatos. Depois que a Dona Coelha termina sua explicação e volta para sua mesa, agora podemos notar que há uma bota azul em cima da mesa dela, mas antes a mesa estava completamente vazia. E não é só isso. Se olharmos para os sapatos da Suzy Ovelha, eles são azuis, mas quando ela está tirando-os, de repente eles ficam roxos. Os animadores de Peppa Pig parecem ter problemas com cores. Esses foram alguns erros de animação que talvez você não tenha notado. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.